pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula agora, visto os principais aspectos que corroboram aí, né, para análise dos sistemas hidráulicos, a gente já entendeu que os sistemas hidráulicos eles são formados por associações de tubulações. Agora a gente vai entender como calcular, porque essas associações elas podem ser feitas em série, em paralelo, eu posso ter ramificações. Eu posso fazer associação tanto em série quanto em paralelo. Então, a gente vai ver como contabilizar isso nos nossos cálculos. Vamos lá? Vamos ver algumas considerações adicionais a respeito dos sistemas hidráulicos de tubulações. Nós vamos entender qual é o conceito de conduta equivalente e como transformar um conduto equivalente a outro. Vamos entender a associação de condutos tanto em série quanto em paralelo e fazer um exemplo de aplicação para que isso fique bem compreendido por vocês. Então, um conduto equivalente, um conduto vai ser equivalente a outro ou a um sistema de condutos se a perda de carga total for a mesma em ambos para a mesma vazão transportada. Então, o principal conceito é que em condutos equivalentes eu tenho uma mesma perda de carga para uma mesma vazão, tá? Então, o objetivo normalmente é determinar o diâmetro ou o comprimento de um conduto equivalente para fins de substituição ou apenas para efeito de cálculo. Vocês vão ver no exercício prático como que a gente aplica isso. Então, vamos supor dois condutos que estão sendo percorridos por uma mesma vazão, que eu vou chamar de Q, tá? No conduto 1, eu tenho um comprimento L1 e um diâmetro D1. E aí eu vou ter os correspondentes velocidade 1, coeficiente de rugosidade 1 e rugosidade relativa E1. No conduto 2, eu tenho percorrendo a mesma vazão Q, no entanto, eu tenho um diâmetro D2, um comprimento L2, uma velocidade V2 e por aí vai, Para o conduto 1, eu posso escrever que a perda de carga distribuída é dada pela fórmula universal, utilizando aí os parâmetros relacionados ao conduto 1, portanto L1, D1, V1. Ou então, se eu quiser escrever em termos de vazão, vai ficar dessa forma aqui, se eu quiser trocar a velocidade por vazão. Beleza. Para o conduto 2, eu posso escrever a mesma coisa, só que agora eu vou ter por referência os parâmetros referenciados ao conduto 2, portanto, o fator de atrito do conduto 2, o comprimento do conduto 2, a velocidade do conduto 2 e por aí vai. Escrevendo em termos de vazão, eu chego nessa expressão aqui. Bom, mas a vazão para os dois condutos, ela é a mesma, Já que a gente viu que essa é uma prescrição para que os condutos sejam equivalentes. Então, as prescrições são: a perda de carga entre dois condutos é a mesma e a vazão é a mesma, Isso para que um conduto seja equivalente ao outro. Então, eu vou igualar a perda de carga nesses condutos e cortar aqui a vazão, Porque a vazão é a mesma. Então, se eu quiser determinar qual é o comprimento do conduto 2, que equivale ao conduto 1, as parâmetros do conduto 1, seria L2 é igual a essa expressão aqui, bastando isolar o comprimento L2. Por outro lado, se eu quiser determinar o diâmetro do conduto 2, que equivale a um conduto do tipo 1, com o diâmetro, o comprimento D1, com o fator de atrito D1, eu vou usar essa expressão aqui. Então, um conduto será equivalente a outro se a vazão e a perda de carga forem a mesma em ambos os condutos. Os sistemas de tubulações são constituídos por tubulações que estão associadas entre si. E essa associação ela pode ser em série, em paralelo, pode ser mista, pode ser ramificada e pode ser em rede.
né? A gente vai ver depois as configurações desses sistemas de tubulações, mas no geral a gente precisa entender que eu tenho diversos tipos de dispor as minhas tubulações e conectá-las entre si. Nós vamos ver nessa aula de hoje os condutos associados em série e em paralelo. Então, primeira coisa, a gente vai ver condutos associados em série. Nesse caso, os condutos vão estar associados de forma que a vazão que percorre cada conduto é a mesma vazão. Então, eu estou passando aqui, eu tenho um conduto 1 associado em série com um conduto 2. Sendo que no conduto 1 eu tenho dados de diâmetro, de comprimento, de velocidade diferentes dos dados obtidos no conduto 2. Embora a vazão que percorre o conduto 1 seja a mesma vazão que percorre o conduto 2. Nesse caso, eu posso considerar um conduto de tamanho L, diâmetro L, coeficiente de rugosidade, coeficiente de atrito F, que equivale a essa associação de dois condutos, né, de diâmetros e rugosidades e velocidades diferentes. Então, eu quero descobrir, né, qual que é o comprimento desse conduto que equivale a esses dois, ou qual é o diâmetro desse conduto que equivale a esses dois, a uma associação em série. Tá? Esse é o meu objetivo. A perda de carga total para o escoamento vai ser dada pela soma das perdas de carga em cada trecho, né? Então, é a perda de carga neste trecho, mais a perda de carga nesse trecho. Né? Então, o somatório das perdas de carga de I até N, variando aqui quantos trechos eu tiver, né? Então, eu vou escrever a perda de carga com o índice I, né? Se eu tiver dois condutos associados em série, eu vou ter dois termos aqui para essa soma, correto? Se eu escrever em termos de vazão, eu fico com a expressão desse tipo. Agora, para um único conduto de comprimento L e diâmetro D, que vai ser o meu conduto equivalente, a perda de carga pode ser escrita dessa forma aqui. Então, os sistemas vão ser equivalentes. Um sistema associado em série é equivalente a esse sistema aqui, né, que tem um diâmetro só e um comprimento só, quando a perda de carga desse sistema for igual ao somatório da perda de carga de todos os trechos associados em série, tá? Então, igualando aí, eu vou ter uma expressão desse tipo. Se eu tiver, né? Então, supondo aí 3 tubos associados em série, eu vou escrever que a soma das perdas de carga em cada trecho, considerando a vazão sendo a mesma, né? É igual a perda de carga a um conduto equivalente que eu estiver considerando, tá? Bom, se eu tiver que os coeficientes de atrito, os fatores de atrito forem os mesmos para todas as tubulações, para todos os trechos associados, se F1 é igual a F2, que é igual a F3, que é igual a F, eu posso tirar o F simplificando essa equação. Para um sistema que eu tenha N condutos associados em série, considerando ainda esses fatores de atrito, né, iguais entre si, então eu simplifico dessa forma aqui. Agora nós vamos ver os condutos associados em paralelo. No caso de condutos que estão associados em paralelo, né, a vazão ela é dividida entre todos os condutos segundo uma proporção que a gente vai calcular. Então, a perda de carga em cada um dos condutos da associação deve ser a mesma, bem como no conduto equivalente. Então, a vazão que chega aqui nessa associação em paralelo de 3 condutos, ela é dividida nos 3 condutos. Então esse Q é igual a um Q1 mais Q2 mais Q3, a vazão nos condutos 1, 2 e 3. No entanto, a perda de carga em cada um desses condutos, ela é a mesma, porque eu saio de um ponto e chego
em outro ponto que é o mesmo para os 3 condutos. Então, a perda de carga, ela é a mesma para os 3 condutos, beleza? E é igual à perda de carga em um conduto equivalente a essa associação em paralelo. Então, a perda de carga HP1 é igual a HP2, que é igual a HP3, que é igual a HP, né, do conduto equivalente. Então, equacionando, a vazão é igual ao somatório das vazões associadas em paralelo. Para o conduto equivalente com diâmetro D e comprimento L, eu posso escrever a perda de carga dessa forma. Isolando a vazão nessa equação, eu chego numa equação desse tipo. Então, vazão é raiz de tudo isso aqui dentro, né? Para os condutos que estão associados em paralelo, para cada conduto, eu vou ter uma vazão de ordem I, né? Então, para cada conduto, eu vou escrever uma equação desse tipo, né? Sendo que a vazão total é o somatório das vazões associadas em paralelo. Então, se eu tiver N condutos associados em paralelo, eu vou somar a vazão em cada conduto, dada por um termo dessa forma, né? Então, simplificando aí as parcelas que eu tenho iguais, eu vou chegar nessa expressão aqui para o cálculo, né, ou do diâmetro ou do comprimento equivalente de uma tubulação equivalente a uma associação em paralelo. No caso dos fatores de atrito, dos coeficientes de atrito serem iguais na associação, então eu posso cortá-los da equação e eu vou ficar com uma equação desse tipo aqui. Diâmetro elevado a 2,5 dividido por raiz de L é igual ao somatório do diâmetro de cada conduto elevado a 2,5 dividido por raiz do comprimento de cada conduto. Aí agora a gente vai aplicar esses conceitos que nós vimos na aula de hoje, para elucidar um pouco. Então, seja um escoamento entre 2 reservatórios, reservatório 1 e reservatório 2, conforme a figura que eu vou apresentar no slide seguinte. Considerando desprezíveis as perdas de carga localizadas e supondo que o fator de atrito possa ser considerado constante e igual a 0,02, determinar a vazão total que escoa entre os reservatórios, vazão total, a cota piezométrica do ponto B e a vazão em cada um dos condutos. As cotas, diâmetros e comprimentos dos condutos estão indicados no desenho. Então, tá aí o desenho que eu tenho que resolver. Eu quero a vazão que escoa, né, no conduto B aqui. Eu quero a vazão que escoa em cada um dos condutos, 1 e 2. E eu quero a cota piezométrica do ponto B. Eu vou começar calculando a vazão total que sai do reservatório 1 e chega no reservatório 2. Então, eu vou calcular essa vazão aqui, né? Ou então, Q total é igual a Q1 mais Q2, que é igual a Q3. Concordam comigo? Então, os dados estão aí. Diâmetro da tubulação 1, 101,6 milímetros. Diâmetro da tubulação 2, 152,4 milímetros. Essas duas estão associadas em paralelo entre si. E essa associação em paralelo, ela está associada em série com a tubulação 3. O comprimento de cada uma das tubulações são dados. O fator de atrito de todas elas, então ele é comum a todas as tubulações, e as cotas geométricas de todos os pontos são indicadas aí. Então, como eu falei, os condutos 1 e 2 estão associados em paralelo entre si. Essa associação em paralelo está associada em série com o conduto 3. Quando a gente tem um esquema desse tipo, ele é chamado associação mista. Então, vamos calcular primeiro a vazão total que sai do reservatório 1 e chega ao reservatório B, né? Então, vamos considerar que a gente vai calcular um conduto equivalente a essa associação em paralelo. Então, eu tenho uma associação em paralelo, dada pelo tubo 1 e o tubo 2, e eu vou calcular
um conduto equivalente que tem comprimento L e diâmetro D equivalente a essa associação em paralelo. O que eu vou fazer é colocar o meu diâmetro dessa tubulação equivalente igual a 8 polegadas, para ficar igual a essa tubulação D3 que vai estar associada com essa equivalente aqui, que eu vou calcular agora, né? Para depois, posteriormente, eu ter um cálculo mais simplificado, já que eu vou ter uma tubulação de mesmo diâmetro, né? Então, vou considerar o meu diâmetro de 8 polegadas, então eu preciso calcular qual que vai ser o comprimento equivalente de uma tubulação de 8 polegadas de diâmetro que equivale a essa associação em paralelo. Eu espero que esteja ficando claro, tá bom, gente? Então, associação em paralelo, eu tenho que o diâmetro da associação elevado a 2,5 dividido por raiz do fator de atrito vezes L da associação é igual ao somatório desses termos aqui das associações, né? Dos condutos que estão lá. Então, aqui eu vou colocar dados do conduto 1, aqui dados do conduto 2, e esse diâmetro vai corresponder a 8 polegadas, que eu estou determinando para ficar igual ao da tubulação 3, que a gente vai precisar fazer uma associação em paralelo posteriormente. Então, o comprimento da tubulação equivalente é de 1.599,4 metros, fazendo os cálculos aí. Bom, entre o reservatório 1 e o reservatório 2, eu posso imaginar agora uma tubulação de comprimento L total equivalente a duas tubulações em série, né? Que vai ser o L equivalente, que eu calculei, mais o comprimento da tubulação L3, né? Que essas duas têm um conduto, tem diâmetro de 8 polegadas. Então, L total dessa tubulação aí, 2.499,4. Aplicando Bernoulli entre os reservatórios 1 e 2, eu tenho algo desse tipo. Vou desprezar as perdas localizadas. V1 é igual a V2, que é igual a zero. P1 é igual a P2, que é igual a P atmosférico. Z1 menos Z2 é igual a 20 metros, portanto, a perda de carga distribuída é 20 metros. Mas a perda de carga distribuída é dada pela fórmula universal. Lembrando aqui agora que eu vou entrar com o L total, o comprimento da associação em série, certo? Então, eu vou entrar com esse valor aqui do meu L. Entrando com esses valores, e o diâmetro D3, né, igual a 0,2032 metros, eu vou achar que a vazão total que sai do reservatório 1 e chega no reservatório B é igual a 40,95 litros por segundo. Então, a vazão que chega aqui, 49,95. Essa vazão de 49,95 se divide entre os condutos 1 e 2. Q1 mais Q2 é igual a 49,95 litros por segundo, tá? Essa vazão também está passando no conduto equivalente L, que nós calculamos, que deu 1.599,4 metros, né? Que é o conduto equivalente de 8 polegadas, que vai equivaler a essa associação em paralelo. Então, isso daqui equivale a um conduto de 8 polegadas com comprimento de 1.599,4 metros. Bom, depois eu quero determinar a cota piezométrica no ponto B. Né? Lembrando aí qual que é o ponto B, é o ponto onde eu tenho aqui a junção da associação em paralelo com essa outra conexão aqui, essa outra tubulação 3. Então, aplicar Bernoulli entre o ponto B e a superfície do reservatório R2. Por ser mais fácil, né? Eu não tenho associação nenhuma aqui, então eu vou aplicar Bernoulli entre esse ponto e esse ponto aqui, certo? Cota do ponto B mais pressão no ponto B mais velocidade no ponto B ao quadrado é igual
a carga no ponto 2, né? Sendo aqui que a velocidade é igual a zero. A pressão é igual à pressão atmosférica, posso cortar. Perda de carga localizada eu vou desprezar. Então, eu vou ficar que a carga piezométrica no ponto B, lembrando que a cota piezométrica ou carga piezométrica, ela corresponde à cota geométrica somada à carga de pressão, né? Vai ser igual à cota do ponto 2 menos a velocidade em B ao quadrado dividido por 2G, mais a perda de carga entre o ponto B e o reservatório 2, que pode ser calculada pela fórmula universal. A cota do ponto 2 é 573 metros. Bom, eu posso achar a velocidade no ponto B, né, correspondente aí à vazão que está passando lá, que é 40,95, e o diâmetro daquele conduto, dividindo então a vazão pela área do conduto 3, eu acho a velocidade ali no ponto B. Então, calculando aí, colocando todos os valores dados, eu vou achar que a cota piezométrica no ponto B é 580,12 metros. E por fim, eu quero determinar qual que é a vazão nos condutos 1 e 2, que são aqueles condutos que estão associados em paralelo. Então, aplicando Bernoulli entre a superfície do reservatório R1 e o ponto B, supondo que o escoamento ele se dá apenas pelo conduto 1, então eu vou aplicar Bernoulli entre o reservatório 1 e o ponto B. Perda de carga localizada é zero, no ponto 1 velocidade e pressão são zero, então eu vou ficar com a cota do ponto 1, é igual a cota piezométrica no ponto B, né? Então 580,12 é igual a cota piezométrica no ponto B, que a gente calculou no item anterior, mais VB ao quadrado sobre 2G, mais a perda de carga distribuída, tá bom? Lembrando que aqui eu vou considerar que o escoamento se dá apenas pelo conduto 1, que eu quero a vazão no conduto 1, então eu vou usar o diâmetro do conduto 1, tá bom? E o comprimento do conduto 1, e o fator de atrito do conduto 1. Então, substituindo aí, eu vou achar que a vazão no conduto 1 é 11,81 litros por segundo. Eu poderia fazer a mesma coisa, né, aplicar Bernoulli entre a superfície de R1 e o ponto B, supondo que o escoamento se desse através do tubo 2, mas eu também já tenho a vazão total, eu tenho a vazão 1 e eu quero achar a vazão 2. Então, basta subtrair, né, a vazão total, 49,95, se não me engano, menos 11,81, que eu acho a vazão Q2. Aqui está feito de forma a aplicar Bernoulli entre 1 e ponto B pelo tubo 1, pelo tubo 2. Aí eu acho que a vazão no conduto 2 é 29,08. Ou então eu posso subtrair da vazão total, que vai dar 29,14. Essa diferença ela é aceitável, que isso vai vir devido a erros de arredondamento nos cálculos, que a gente vai propagando esse erro. Mas tudo bem, das duas formas está correto. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Espero que vocês consigam entender esses conceitos. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar.